Ora então, irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, nós podemos estar juntos, ainda que desta forma, mas graças a Deus por isso. E enquanto esta situação dura, devemos dar graças a Deus por podermos ter estas ferramentas, estes meios pelo qual nós podemos ir contactando e partilhando, acima de tudo, a palavra de Deus. E é isso que nesta manhã eu queria fazer, partilhar convosco alguns pensamentos da palavra de Deus, mas não queria começar sem enviar para todos vós um forte abraço. Certamente estamos todos ansiosos pelo tempo em que iremos voltar a estar juntos, porque, embora todos estes meios sejam bons, mas não se compara ao podermos estar juntos, podermos louvar o Senhor realmente em conjunto. Mas, de qualquer das maneiras, enquanto esta situação dura, e, portanto, ela assim vai continuar, e vamos ter que continuar separados ainda por algum tempo, separados uns dos outros. Este vírus, esta situação está a causar é o afastamento entre as pessoas. As pessoas têm que estar afastadas umas das outras. Mas penso que, para além disso, e se calhar é mesmo mais grave ainda do que isso, é o medo que esta situação causa nas pessoas. Inclusivamente, para além do medo em si que esta situação causa, e fazer com que as pessoas vivam realmente de tal forma esse medo que cheguem quase ou mesmo ao desespero. Porque não há dúvida que as pessoas se questionam o que é que vai ser o meu amanhã, como é que vai ser o meu futuro, será que eu vou poder, vou continuar a ter o meu trabalho, vou poder continuar a pagar as minhas contas, e toda esta incerteza, toda esta situação causa um medo terrível nas pessoas e que pode levar ao desespero. E levando ao desespero, pode levar a tomar atitudes das quais muitos se poderão vir a arrepender e outros nem a possibilidade têm de se vir a arrepender de atitudes que possam vir a tomar. Deixem-me partilhar convosco, ainda no domingo à noite, quando nós estávamos reunidos e estávamos a ouvir o nosso irmão José António falar acerca dos vales e montes, e mostrar-nos pelas Escrituras que, de facto, o Senhor está connosco. Seja no vale, seja no monte, seja em que situação for, o Senhor, de facto, está connosco. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Portanto, não há dúvida que o Senhor, embora o Senhor nos queira transportar de facto para o monte, porque de facto a nossa visão no monte ela é completamente da nossa visão no vale. A nossa visão no monte ela é ampla, ela é uma visão larga, ou seja, a nossa visão de Deus é completamente diferente.
da grandeza do nosso Deus é completamente diferente. Enquanto que no vale a nossa visão é limitada, é curta, mas que o Senhor nos ajude a nunca perdermos de vista o Senhor. E se estivermos numa situação de facto difícil, que o Senhor nos ajude a termos a humildade suficiente de dizermos ao Senhor: Senhor, salva-me, porque eu não consigo. E, portanto, nos entregarmos completamente nas mãos do Senhor. Como eu estava a dizer, no domingo à noite, quando estava a ouvir o nosso irmão José António, eu recebi uma triste notícia de alguém que eu conhecia bem, com quem falei muitas vezes, com quem falei praticamente quase as nossas conversas foram sempre em torno das Escrituras. Era alguém com muitas dúvidas, com muitas perguntas em relação à palavra de Deus, e eu procurei ajudar, conforme a graça do Senhor, procurei ajudá-lo. Mas era alguém que se encontrava, de facto, num vale, e que se encontrava num vale muito profundo, num desespero muito grande. E de tal forma era o seu desespero que no domingo, ao final do dia, ele pôs termo à vida. Portanto, ele pôs uma corda ao pescoço e suicidou-se. Portanto, podemos ver o estado de desespero em que ele se encontrava, e isto é realmente terrível. Neste caso estamos a falar de uma esposa, estamos a falar de um filho com 10 anos, que, enfim, viu também toda esta situação. Portanto, podemos ver o desespero, a angústia, a aflição em que primeiramente este homem se encontrava. E, de facto, irmãos, esta situação está a levar realmente a que algumas pessoas entrem também neste desespero, neste medo em relação ao futuro, e que se deixem levar ao ponto de chegar ao desespero. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e verso 13, o apóstolo Paulo, ele diz-nos assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Primeira coisa, o apóstolo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Irmãos, que o Senhor nos ajude a não sermos ignorantes. Neste caso, o apóstolo queria que eles não fossem ignorantes acerca daqueles que já haviam partido, mas que o Senhor nos ajude a não sermos ignorantes acerca do grande amor de Deus. Sermos ignorantes acerca do poder tremendo de Deus. Não sermos ignorantes acerca das promessas de Deus, acerca da fidelidade de Deus. Para que não sermos ignorantes, mas antes, pelo contrário, sermos conhecedores, conhecermos de facto o Deus que nós temos, conhecermos a grandeza, o poder de Deus que nós temos, o Deus que nos amou, e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz por nós. E se de facto Ele fez isso por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Como não cuidará Ele, de facto, de nós? Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude a não sermos ignorantes acerca da palavra de Deus. Porque à medida que conhecemos mais e mais da palavra de Deus, estamos a conhecer o Deus que temos. O Deus tremendo que nós temos. O poder de Deus. A grandeza de Deus. A fidelidade de Deus.
E todo este conhecimento acerca de Deus, ele faz com que, como diz a palavra de Deus nesta passagem no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Este conhecimento acerca da grandeza e do poder de Deus, do Deus tremendo que nós temos, ele nos dá gozo, nos dá alegria, nos dá o descanso que de facto nós precisamos, seja em que situação for. Seja em que situação for, Deus está conosco. E por isso, irmãos, nós podemos de facto estar descansados. Porque o Deus que tem sido conosco, que foi conosco até aqui, ele será conosco até ao fim. Porque a sua promessa é: não te deixarei, nem te desampararei. Portanto, de facto, irmãos, que o Senhor nos ajude a não sermos ignorantes acerca da palavra de Deus, acerca da grandeza de Deus, acerca das promessas de Deus, mas antes procuremos conhecê-lo como ele é e aquilo que ele tem para nos oferecer, aquilo que ele tem, de facto, para nos dar. E, portanto, dessa forma, a nossa confiança, a forma de enfrentarmos este mundo, de enfrentarmos as dificuldades, a forma é outra. Porque nós percebemos, eu estou a enfrentar esta dificuldade, mas não estou só. O Senhor está comigo e com Ele eu sou mais do que vencedor. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude a, de facto, termos esta atitude de não sermos ignorantes, mas antes sejamos verdadeiramente conhecedores das Escrituras. Portanto, esta situação, este vírus, de facto, ele provoca, como já disse, o afastamento entre as pessoas. Afasta-nos uns dos outros. Mas, sabem de uma coisa? Ele provoca o afastamento, provoca, de facto, tudo isto, provoca morte também, como sabemos, mas há uma outra coisa que ele provoca em nós, que é saudade. Irmãos, temos ou não temos saudades uns dos outros? Temos ou não temos saudades de estar juntos? Temos ou não temos saudades de estar nas instalações da igreja? Estarmos juntos louvando o Senhor? Estarmos juntos, de facto, aprendendo acerca das Escrituras? De estarmos ali, almoçarmos juntos, estarmos juntos, abraçarmos? Portanto, esta separação, este vírus causa esta separação, mas esta separação causa saudade, que dizem os entendidos que é uma palavra que só existe no vocabulário português, mas seja como for, é isto que acontece. Eu tenho saudades, meus irmãos. Eu tenho saudades dos tempos que já passámos juntos, dos momentos que, de facto, das lutas que, inclusivamente, passámos juntos. Tenho saudades de estar convosco. E certamente todos nós temos saudades de estar uns com os outros, de estarmos juntos, louvando, servindo, adorando, de facto, o Senhor. Mas eu queria, irmãos, chamar a vossa e a minha atenção para outros vírus que existem na nossa sociedade e que, infelizmente, são transportados também para a Igreja. E esses vírus, o que eles causam é única e exclusivamente morte. O que eles causam unicamente é separação, é destruição. E, portanto, para os quais o Senhor chama a nossa atenção e nos diz que desses nós podemos e devemos procurar evitá-los, de facto mantê-los afastados, porque onde eles aparecem, a única coisa que eles provocam é a destruição. Nós lemos em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, portanto a carta que nós estamos a estudar,
E precisamente no capítulo 3, só que aqui no verso 8, o apóstolo chama a nossa atenção e começa por dizer-nos: mas agora despojai-vos também de tudo. Ele vai chamar a nossa atenção para coisas das quais nós temos que nos despir. Há coisas das quais nós temos que vestir-nos da nova roupa, da nova roupagem. Agora, esta nós temos que despir, temos que, de facto, nos despojarmos, porque é algo que faz parte da nossa velha natureza e que não pode voltar a existir. Porque senão, se voltar a existir, as consequências serão, de facto, muito más. E eu começo da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Estes vírus são vírus que são terríveis. E eles existem na nossa sociedade. E que são realmente vírus que destroem, cuja destruição ela é de facto tremenda. Mas eu queria particularmente chamar a minha e a vossa atenção para e esse é a maledicência. Irmãos, a maledicência é terrível. A maledicência, destrói tudo. Destrói vidas, destrói relações, destrói igrejas. Eu já o disse, mas gostava de mais uma vez voltar a partilhar, porque serve de exemplo. Ou seja, a minha família, já vivemos, já passámos por uma experiência que trouxe consequências trágicas. Como muitos de vocês sabem, a minha família, os meus pais, somos oriundos do Alentejo, Serpa, mais propriamente de uma aldeia próximo de Serpa, e o meu pai, não por ser o meu pai, mas era uma pessoa muito séria, muito honesta, uma pessoa honrada, uma pessoa muito séria. E eu lembro-me que o lema lá em casa, em termos de compras, era: se há dinheiro, compra-se, se não há, espera-se que haja. Para o meu pai, pedir dinheiro emprestado, fosse a quem fosse, inclusivamente ao banco. A casa onde hoje a minha mãe vive, ela não é dela, porque o meu pai, aquela ideia de pedir dinheiro ao banco e ficar a pagar, isso para ele era algo que ele não entendia. E, portanto, o seu lema era sempre: há dinheiro, compra-se, não há dinheiro, espera-se que haja, ou faz para que haja, e então, quando houver, de facto, compra-se. O meu pai era uma pessoa muito respeitada lá na aldeia. Era sapateiro, lá da aldeia, e era uma pessoa respeitada. Eu lembro-me que durante estes anos todos que fui, por razões profissionais, que me desloquei todas as semanas lá à aldeia, aqueles mais velhos, eles me falavam do meu pai com muito respeito, com muito carinho. Alguns deles foram aprendizes de sapateiro do meu pai, e portanto era alguém por quem todos tinham de facto muito respeito. Mas um certo dia houve um indivíduo que resolveu dizer que um irmão do meu pai, que era solteiro, que já morreu, e portanto ele nunca casou, resolveu dizer que era amante da minha mãe. Isto foi terrível. O meu pai, também influenciado pelo álcool,
chegou a casa e, enfim, deu uma tarefa à minha mãe, portou-se de facto de uma forma que não devia. Mas, enfim, isto é terrível, ouvir uma coisa destas. E, portanto, inclusivamente, este indivíduo, um tio meu, irmão da minha mãe, foi confrontá-lo com aquilo que ele tinha dito, a acusação que ele tinha dito, e ele disse que estava a brincar, que não era verdade, que apeteceu-lhe dizer aquilo. O que é certo é que isto teve consequências trágicas. O meu pai, no outro dia, depois de passar o verdadeiro e ter percebido, de facto, o erro que tinha cometido, ele depois não teve coragem para enfrentar a aldeia. Não teve coragem para enfrentar a situação e acabou por vir para a Almada. Eu não quero sequer imaginar o quanto ele não terá sofrido. Ele que era sapateiro, estava em casa, um trabalho que não requeria muito esforço, e de repente vê-se nas obras, sozinho. Só mais tarde a minha mãe e eu e o meu irmão viemos juntar-nos a ele. Só que esta situação ele foi-se agravando, porque ele nunca mais voltou à terra, ele nunca mais falou com os irmãos, a mãe, a minha avó, é que vinha à Almada para estar com ele, e tudo isto foi, de facto, fazê-lo entrar num desespero tal, numa angústia tal, que ele chegou um dia e disse, com certeza, não aguento mais, não suporto mais esta situação, e acabou também por fazer a asneira de colocar uma corda ao pescoço e suicidar-se. Mas o que eu queria chamar a atenção é que tudo isto começou com maledicência. Com alguém que, conforme as Escrituras dizem, conforme diz o apóstolo Tiago, que fala da língua, que é um membro tão pequeno, mas que pode causar um incêndio tremendo, uma destruição tremenda, que foi exatamente o que aconteceu. Este indivíduo não teve cuidado naquilo que dizia. Apeteceu-lhe dizer isto. E o que é que causou? Causou a destruição de uma família. Causou a morte de uma pessoa. Por isso, infelizmente, isto é o que nós vemos na nossa sociedade, mas infelizmente estas situações, e não é por acaso que nós temos isto escrito aqui na Palavra de Deus, a chamada, o alerta do apóstolo à Igreja, porque infelizmente são transportados também para dentro da Igreja. E as consequências, elas são de facto terríveis. As consequências são terríveis. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3 e verso 11, diz: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. As mulheres sejam honestas, não maldizentes, sejam sóbrias, tenham um comportamento correto. Por isso, irmãs, cuidado, quando vos ajuntais, que o Senhor vos ajude a juntar-vos para melhor, não para falar da vida de ninguém, mas para falar da palavra de Deus. E se há alguém que de facto nós devemos, se por alguma razão, alguma coisa não vai bem na vida de alguém, a primeira pessoa com quem nós devemos falar é com Deus. Devemos levar o assunto ao Senhor, para que o Senhor possa tocar o coração daquela irmã e que perceba que alguma coisa não está bem na sua vida, que possa de facto alterá-la. E nunca
andarmos a falar nas costas uns dos outros, falarmos uns dos outros, mas sim falemos uns dos outros com Deus, em oração. É isso que cada um de nós deve fazer. Por isso, de facto, irmãos, que o Senhor nos ajude a termos cuidado desta situação. Nós temos um exemplo nas Escrituras, José, marido de Maria, aquele a quem o Senhor escolheu para ser, enfim, humanamente falando, o pai do Senhor Jesus, entre aspas, é evidente. José, ele era noivo de Maria. Maria era, portanto, sua noiva. Eles ainda não eram casados, não tinha havido ainda qualquer relacionamento sexual entre eles, e de repente Maria está grávida. A Escritura diz-nos que em Mateus, no capítulo 1 e verso 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Portanto, podemos imaginar o que é que não terá passado pela cabeça de José. A sua noiva estava grávida. Até àquela altura, não havia conhecimento de alguém ter concebido do Espírito Santo. Portanto, era natural que ele pensasse alguma coisa. Mas só que havia algo que era maior do que tudo o resto. Era o amor que ele tinha por Maria. José amava Maria. E era a última coisa que ele queria era prejudicar Maria. Ele sabia perfeitamente que se falasse que Maria estava grávida e que não era dele, ela seria condenada à morte, ela seria apedrejada até à morte. E a última coisa que José queria era o mal de Maria. Era o mal de Maria. Era a última coisa que José, porque ele amava Maria. E por isso, e aliás, se ele fosse falar de Maria, ele estava a ser maldizente, porque Maria não havia sido infiel. Maria não havia cometido pecado nenhum. Portanto, ele estaria a ser injusto. Ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz, que ele era um homem justo. E por isso mesmo Deus escolheu para cuidar do Senhor Jesus Cristo como criança. Portanto, ele era um homem justo. E se ele tivesse falado mal de Maria, ele estaria a ser injusto, porque Maria nunca pecou, nunca falhou. Ele pensava deixá-la secretamente para que não a pudesse prejudicar. Por isso, irmãos, podemos aprender e ver aqui o cuidado de José em não infamar, não difamar Maria, o cuidado dele, porque ele amava. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Amamos-nos uns aos outros ou não? Amar é cuidar. Se eu estou a falar, ser maldizente, se eu estou a falar da vida de algum irmão, eu estou a destruir, posso estar a destruir a sua vida. Isso não é cuidar, isso é destruir. E por isso, irmãos, devemos ter muito cuidado com a maledicência. Ainda na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, nós lemos
lemos assim, versículo 13, primeira carta a Timóteo 5:13, e além disto, aprendem a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quer, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Quem se deixa levar pela maledicência está a ser um instrumento nas mãos de Satanás. Porque quem é que veio para matar, para roubar, para destruir? Foi Satanás. E o apóstolo diz que alguns indo após Satanás. Indo após Satanás. Satanás, essa é a obra de Satanás. Que obra é que nós queremos fazer? Queremos ser achados fazendo que obra? A obra de Deus que edifica, que de facto constrói relacionamentos, edifica a igreja do Senhor, ou queremos ser achados destruindo, sendo instrumentos de destruição? Porque de facto, se nos deixarmos levar pela maledicência, estamos a cair num pecado terrível que destrói, que efetivamente destrói vidas, que destrói, conforme nós lemos em Provérbios, nós lemos em Provérbios, no capítulo 16, livro de Provérbios, capítulo 16, nós lemos assim, versículo 28, que diz: o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. O difamador, aquele que difama, o maldizente, esse separa os maiores amigos. Quantas amizades foram destruídas por causa disto? Quantas amizades foram de facto desfeitas, foram destruídas por causa disto? Como eu disse no princípio, em relação a este vírus, ele causa afastamento, mas é um afastamento que provoca saudade. Agora, este vírus, o vírus da maledicência, é um vírus que provoca afastamento para sempre. Provoca um afastamento que muito dificilmente pode, de facto, voltar a unir as pessoas. E há sempre alguma coisa que acaba por ficar. Portanto, não volta já a ser a mesma coisa. Mas o que de facto provoca é o afastamento. É o afastamento entre as pessoas. E por isso, irmãos, isto é terrível. Tenhamos cuidado com este vírus. Combatamo-lo. Combatamo-lo, irmãos. E, de facto, deixar-me dizer uma coisa que por vezes acontece e que é terrível. Que eu não sei o que é que por vezes passa na cabeça de algumas pessoas ditas crentes. Eu não tenho que pôr em dúvida se são ou não, só o Senhor sabe, mas pelo menos dizem, situações em que alguém que se diz crente está a falar da vida de um irmão na presença de descrentes. Falar da vida de um irmão na presença de descrentes. Eu pergunto, o que é que isto ajuda ao descrente? Leva-o a compreender o amor de Deus? Leva-o a compreender a obra da cruz, a obra do Senhor Jesus Cristo a seu favor? Ajuda-o em alguma coisa? Ou falo, de facto, a endurecer ainda mais o seu coração e dizer: a esta família eu não quero pertencer? E o que é que nós estamos a fazer? Para além de estarmos a contribuir para o afastamento entre irmãos, estamos a contribuir para o afastamento ainda maior de almas que estão perdidas, que já estão afastadas de Deus,
e estamos a lançá-las no inferno completamente. Isto é terrível, irmãos. E isto acontece. Que o Senhor nos ajude a entendermos que, ao fazermos isso, nós estamos a ser instrumentos nas mãos de Satanás. Estamos a ser destruidores. Estamos a destruir amizades, destruir famílias, destruir igrejas. E, de facto, isso é terrível. E isto é um problema, irmãos, que não tem a ver só com os nossos tempos. O Senhor, já em relação ao seu povo terreno, a sua preocupação era a mesma. Em Levítico, no capítulo 19, e verso 16, diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Não andarás como mexeriqueiro. Isto, irmãos, é algo que é tudo. Os mexeriqueiros andam sempre a falar, a arranjar conflitos, atritos entre as pessoas. Isto é o que é terrível. E que o Senhor diz: não faças isso. Eu não quero que faças isso. E quem está a falar é o Senhor. Portanto, não é algo. Deus é Deus que está a falar. Não quero. Não andarás como um mexeriqueiro no meio da igreja, destruindo, falando deste e daquele e daquele outro. Se tens alguma coisa para falar, se verdadeiramente, irmãos, somos irmãos em Cristo e somos amigos, como já foi dito, tem sido dito mais que uma vez, o amigo é aquele que diz o que alguém precisa de ouvir. Se eu precisar de ouvir alguma coisa, porque alguma coisa não está bem na minha vida, e se algum dos irmãos me vier falar e mostrar que eu estou errado em alguma situação para que eu melhore, então quem o fizer é meu amigo. Mas quem falar nas minhas costas é meu inimigo. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude. E para terminar mesmo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5 e verso 11, diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem anda comais. Irmãos, que de facto o Senhor nos ajude a contribuir para nem ainda com comer. De facto, não é agradável estar com alguém que é mexeriqueiro, que de facto fala da vida de cada um, mas que o Senhor nos ajude realmente a estarmos unidos, estarmos juntos, que não haja nada nem ninguém que provoque separação, estejamos verdadeiramente unidos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a ver-nos livres de determinados vírus que causam, que provocam destruição, em que vamos estar juntos, nos vamos abraçar, porque é isso que nós temos efetivamente saudades, e isso é realmente a Igreja do Senhor. A Igreja que se ama, está unida e que, acima de tudo, o Senhor merece ser louvado, adorado, numa Igreja que é fiel. Amém.